falando ao coração. Pela graça, bondade e misericórdia de Deus, chego até você para mais um Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Que a graça e a paz que vem de Cristo Jesus possam na sua vida tornar-se num apanágio importante de fé, de alegria, de comunhão, de grandes bênçãos e profundas vitórias. Toda segunda-feira eu leio aqui o salmo que eu estabeleço como salmo de campanha no transcorrer da semana e convido todos vocês para fazerem esta campanha. Tenho certeza que bênçãos novas vocês hão de desfrutar. Como fazer a campanha dos salmos? É o seguinte, você lê o salmo da semana, e o salmo dessa semana é o salmo de número 12, você lê 20 vezes por dia, durante 5 dias, 100 vezes no total. Você estabelece o dia de começar a campanha. Aí você não interrompe, não. Todos os dias você lê 20 vezes, até completar o 5º dia com 100 leituras. Tenho certeza que você vai conhecer mais a Deus, você vai receber mais graça dele na sua vida, você vai ter mais fé, porque a fé vem pela palavra de Deus. Você tendo mais fé, você agrada a Deus. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então, agradando a Deus, você vai receber força de Deus para a sua vida. Eu estou segurando esses livros aqui na mão, porque eu estou dando de presente, olha só, eu estou dando de presente como recompensa por aqueles que entram para contribuir com o programa. Eu peço uma contribuição, por exemplo, se você puder contribuir com R$100 por mês, assim que chegar a primeira parcela, eu mando para você estes 3 livros. Ah, mas eu não posso contribuir com R$100. Então você faz o seguinte, você assume o compromisso de contribuir na primeira parcela com 100 e nas outras parcelas com qualquer valor. Abaixo de 100 ou acima de 100, você é quem estipula. E aí eu vou mandar estes livros para você. Ou se você não quer ser um evangelista associado, mas gostaria de ganhar os livros, aí você diz para o meu pessoal, olha, eu vou dar uma oferta de R$100, está ótimo, está de bom tamanho. Aí eu mando os livros para você. Quer ganhar? Que livros são esses? Olha aqui, ó. 100 dias de integridade para o homem. Esse livro aqui é para homem ler. Sabe que as mulheres lêem mais do que os homens, mais por curiosidade, e acabam sendo abençoadas também. Mas esse livro é escrito para homens. Então você pode comprar esse livro para dar de presente para alguém. Às vezes você vai no aniversário de alguém e fala, o que eu levo de presente? Leve esse livro. Vai ser bênção na vida dele. 100 mensagens ou 100 palavras de integridade para homem. Aí você vai ganhar esses 3 livros e entre eles está esse aqui, ó, 100 dias de integridade, importante. Outro livro maravilhoso, olha, 20 coisas que eu preciso dizer para o meu filho. Às vezes você está vendo o seu filho viver algum dilema, ou você está vivendo algum dilema com ele, oportunidade de você dizer coisas a ele que podem mudar a vida dele por completo. 20 coisas para dizer para os filhos, meninos homens. Mas olha, 20 coisas que você precisa dizer para as filhas, para as suas filhas, para as suas meninas. Então, que coleção importante, olha. 100 palavras, 100 palavras de integridade para o homem, 20 coisas que eu preciso dizer para o filho, 20 coisas que eu preciso dizer para a filha. Isso eu vou mandar de presente para você. Então, entre em contato com o meu pessoal pelo WhatsApp ou pelo telefone. Está vendo esses 2 números que você tem aí na tela? É só você usar um deles. Ou você usa esse aí, ó, ou contrário, né? Esse que está aqui, ó. Ou você usa o WhatsApp, passa uma mensagem dizendo que está interessado, ou você liga, meu pessoal te atende e você faz o seu cadastro e vem ganhar esse material para ser bênção na sua vida. Eu conto com você. Bom, eu disse que ia orar por todos vocês que contribuem com o programa. Eu quero orar por você que já contribui,
por você que parou de contribuir, para que você volte a contribuir, e por você que quer contribuir a partir de hoje. Não esqueça, eu vou orar já, pedindo a Deus para te abençoar. Oremos então. Senhor, diante de Ti, eu quero apresentar todas estas pessoas que vêm contribuindo para que eu tenha os recursos necessários para manter este programa no ar. Pai, eu peço, abençoa cada um. Faça com que eles possam desfrutar do melhor desta terra. Faça com que eles tenham prosperidade, bênçãos, grandes vitórias. Que haja na mão deles, ó Pai, na mão direita, como diz a Tua palavra, muitos dias de vida. Que haja, Senhor, na mão esquerda, como diz a Tua palavra, muitas riquezas. Porque não adianta ter muitos dias e viver uma vida de pobreza e dificuldade. Mas não adianta também ter uma vida de riqueza e não ter dias para desfrutá-la. Eu quero pedir, Senhor, que cumpra na vida destes Teus filhos que contribuem com o programa muitos dias de vida e muita prosperidade para que vivam e desfrutem do melhor desta terra. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Eu quero ler o primeiro versículo do programa de hoje, o primeiro versículo do Salmo de campanha da semana, e quero que você acompanhe a cada momento. Vou ler alguns, depois eu posso introduzir outras coisas no programa, mas eu já quero começar a ministrar sobre a sua vida o Salmo de campanha desta semana, que é o Salmo de número 12. Leia comigo o primeiro versículo. Assim está escrito: Salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Você sabe que a salvação é a especialidade mais importante que Deus age a nosso favor, nos proporcionando o meio pelo qual nós possamos reatar aquilo que foi perdido. Quando você olha para a história bíblica, você vê que num passado longínquo, os nossos primeiros pais, por desobediência, eles perderam a comunhão com Deus. Eles perderam a bênção divina. Eles perderam a salvação. A partir daí, aquele que quis adquirir de volta a salvação teve que pagar preços altíssimos. E assim mesmo recuperava em parte, não completamente. Somente quando Jesus veio ao mundo, como o maior presente que a humanidade poderia receber, é que a salvação tornou-se graciosa, sem a necessidade de um sacrifício especial de quem quer alcançá-la, a não ser que esta pessoa só abra o coração e receba a Cristo como Salvador, numa confissão pública de que, recebendo Jesus, está assumindo um compromisso para andar com Ele, servi-lo e bendizê-lo a cada dia. E o salmista, ao escrever este salmo, ele começa justamente com esta palavra: salva-nos, Senhor, porque faltam os homens benignos. Os homens do bem precisam entender que o seu papel é compartilhar o bem que têm e assim conseguir demonstrar, através daquilo que vive e possui, aquilo que é o mais importante, a fé em Cristo, e de forma que essa pessoa possa ser um canal de bênçãos na vida de outros. A salvação é o meio pelo qual Deus transforma o homem numa nova criatura. Todos os seres humanos da terra foram criados por Deus. Isso é um fato inédito e é um fato incontestável. Criados por Deus, criaturas de Deus. Mas precisamos entender que ser somente uma criatura é algo ainda muito pequeno. Nós podemos ser muito mais do que uma criatura de Deus. Nós podemos ser filho de Deus. Como? Através da salvação. É na Bíblia que está escrito que todo aquele que crê em Jesus Cristo, recebe a Ele como Senhor e Salvador de sua vida e passa a servi-lo com alegria, passa a ser uma nova criatura. E assim torna-se um filho de Deus. Quando o Evangelho é anunciado para todas as pessoas, não importando se essas pessoas são de raças diferentes, cores diferentes, níveis intelectuais diferentes, níveis econômicos diferentes, a Bíblia não está preocupada com se ele é rico ou pobre, se é feio ou se é bonito, se é amarelo ou se é branco, nada disso. A Bíblia olha para dentro do ser humano. A palavra de Deus, ela é direcionada ao ser humano, e Deus olha para o ser humano
seu interior para dizer, olha, eu posso transformar você de dentro para fora. Aqueles que trabalham na área de ajuda para que as pessoas possam viver mudanças importantes para serem melhores, muitas vezes eles atuam querendo impor alguma coisa de fora para dentro, para que a pessoa precisa então, ou deve então, passar por uma mudança. Mas eu devo entender que o Evangelho, ele atua de dentro para fora. Você, pela fé, recebe a promessa de Deus, que é a salvação, por meio de Jesus Cristo, e aí você, alcançando esta bênção, ela proporciona em você aquela mudança interior, para que você seja melhor, seja mais calmo, seja mais tranquilo, seja mais amável, seja mais disposto a ser um canal de bênçãos na vida de outros. Porque, infelizmente, o que manifesta nas vidas, no geral, é uma situação totalmente contrária aos propósitos divinos. Manifesta-se o ódio, com isso vem a guerra. Manifesta-se o orgulho, com isso vem a exaltação, o querer ser superior a alguém. Manifesta-se no ser humano aquele sentimento de vingança, e aí vem as perseguições, e assim por diante. São tantas coisas que manifestam na vida daqueles que não conhecem o amor de Deus e vivem uma vida segundo os ditames deste mundo, onde a guerra, o conflito, as dificuldades, as coisas estão instaladas. Às vezes você, de graça, estabelece uma guerra contra alguém. Essa pessoa pode ter feito alguma coisa até ruim para você, às vezes nem querendo, mas aconteceu, e aí você alimenta aquilo, transforma naquilo um cavalo de batalha, e a sua vida começa a ser corrompida por completo, porque você está alimentando um ódio diabólico, infernal contra alguém. E quem mais sofre? É você mesmo. Então sabe qual é a melhor atitude da pessoa que ainda não tem a salvação? É reconhecer que precisa de Jesus. Às vezes você diz, não, eu vou ser melhor, não consegue. Às vezes você diz, eu vou perdoar, não consegue. Às vezes você diz, eu vou amar o meu próximo, mas não consegue. Sabe por quê? Porque falta em você o melhor ingrediente capaz de ajudar você a ser alguém melhor, alguém que seja salvo. Então a salvação deve ser buscada de todo o coração e a cada dia compreender que nós temos que administrar nossa vida para não perdê-la. Existe uma teoria por aí que diz, uma vez salvo, salvo para sempre. Mas eu sempre digo que salvação é como um guarda-chuva. Você abre o guarda-chuva e fica debaixo dele. Pode chover em sua volta, pode chover sobre o guarda-chuva, mas molhar tudo em sua volta, mas você estará protegido. Então, quando eu tenho a salvação na minha vida, o mundo pode estar caindo aos pedaços ao meu redor, mas você está debaixo da promessa divina da proteção. Aquele que crê no Filho tem a vida. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Então nós precisamos buscar a salvação. Mas veja, você, comparei com o guarda-chuva, se você sai debaixo do guarda-chuva, a chuva vai te alcançar. Se você sai do propósito divino para viver a vida salva, você está à mercê das coisas deste mundo e o sofrimento será grande na sua vida. Não compensa. Por isso, faça como salmista, ore dizendo, Senhor, salva-me, faz de mim uma nova criatura, encha-me com teu amor, para que eu possa ser realmente um filho de Deus e ser bênçãos nesta vida. Vamos ao segundo versículo, Salmo de número 12, o salmo de campanha da semana. No versículo 2 diz assim, cada um fala com falsidade ao seu próximo, falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. Isso é gravíssimo. Coração dobrado é aquele que numa hora está dizendo que ama e de repente diz que odeia. Com a mesma boca que diz que ama, às vezes na ausência fala que odeia. Isso é um coração dobre que diante de um apresenta de uma forma, atrás desse um apresenta-se de maneira diferente. Nós precisamos ser o mesmo em qualquer circunstância ou situação. Por isso precisamos trabalhar para que sejamos uma pessoa só. É difícil relacionar com aquele que às vezes elogia e nas costas ele desdenha. Às vezes na presença ele diz palavras afáveis e na ausência ele diz palavras destruidoras.
É difícil conviver com alguém assim, porque você encontra com essa pessoa e não sabe quem ela é. Será que é aquela que fala coisas boas ou é aquela que fala coisas más? Nós precisamos de tirar do coração tudo aquilo que é ruim, tudo aquilo que é mal, tudo aquilo que é ódio, tudo aquilo que é tristeza e dizer, a partir de hoje eu vou ser uma pessoa só, uma pessoa do bem, para que eu possa, desta forma, ser canal de bênçãos e poder ajudar as pessoas a serem muito melhor. Versículo 3, leia comigo, diz assim, o Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Aqui fala de lábios lisonjeiros, que são pessoas falsas, e fala de soberba. São situações que se manifestam na vida daqueles que não têm cuidado com a sua própria vida. Jesus já veio neste mundo para dizer, olha, eu vim para que você seja uma nova criatura, eu vim para que você seja feliz, eu vim para que você seja abençoado, eu vim para que você seja vitorioso, eu vim para que você seja melhor. Por que não aceitar a Cristo? Por que essa resistência? Eu nasci naquela religião e vou ficar nela até o fim. Nós precisamos sempre ter a capacidade da avaliação. E essa avaliação, nós precisamos de ter parâmetros. Não é simplesmente aquele que diz, eu estou sentindo que é isso. Nosso sentimento, muitas vezes, é falho. Falho e perigosamente falso. E esse sentimento é perigoso, portanto. Então, nós precisamos de ter parâmetros, avaliar. Onde eu vou avaliar se o que eu sinto está coerente com aquilo que Deus espera de mim? A Bíblia Sagrada. Mas você pode dizer, mas Bíblia foi escrito por homens. É verdade. Bíblia é um livro. É verdade. Bíblia, alguém pode ir lá e mudar alguma coisa. Também é verdade. Pode sim. Mas eu te pergunto, essa Bíblia que nós proclamamos como a palavra de Deus, ela não pode ser mudada. Alguém pode até querer fazer isso, mas sobre ele virá um castigo enorme. Um castigo muito forte, está escrito na palavra. Que aquele que mudar qualquer coisa na Bíblia sofrerá o dano de um castigo por aquilo que fez. Então, quando você olha a Bíblia e tem a humildade de reconhecer que ela é a palavra de Deus, aí você observa que ela é a mesma ontem, hoje e para sempre, porque ela veio de um Deus que é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E aí você encontra na Bíblia a palavra que te alegra, a palavra que te fortalece, a palavra que te renova, a palavra que te abençoa. E ela trabalha o nosso coração, trabalha o nosso interior, trabalha a nossa mente, porque a água é como palavra que vai limpando, que vai lavando toda a impureza para que nós nos tornemos melhores e assim possamos ser sempre bênçãos e não sermos alguém soberbo, nem tampouco alguém falso. Alguém que seja verdadeiro. Na ausência ou na presença, é sempre a mesma pessoa. É disso que Deus agrada e é isso que faz bem no relacionamento entre as pessoas. Vamos para mais um versículo, versículo de número 4. Pois dizem, com a nossa língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Você sabe que essa é uma posição vivida por muitas pessoas. Eles simplesmente ignoram que existe um Deus. Simplesmente ignoram. E levam a vida como elas querem. Não, eu só quero que aconteça isso. E é o interesse maior, o interesse seu maior do que o bem-estar do outro. E muitas vezes esquece que a vida tem os seus limites e não olham para isso, querem de qualquer forma alcançar os seus objetivos, não importa se está ferindo alguém, não importa se está matando alguém, não importa se está destruindo alguém, não importa se está prejudicando alguém, não importa isso. Isso é mal, isso é ruim, isso é algo terrível no relacionamento entre as pessoas. Nós devemos sempre lembrar o seguinte, eu tenho o meu direito, você tem o seu direito. O seu termina onde o meu começa, o meu termina onde o seu começa. Aí eu respeito você, você me respeita. E nós vamos vivendo, estabelecendo uma convivência saudável. Mas isso só mesmo funciona quando você tem um coração quebrantado, você tem a bênção da salvação na sua vida, você tem a Bíblia como regra de fé. Aí você serve a Deus e vive uma vida muito melhor. Vamos para mais um versículo, versículo 5, diz assim,
Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porei em salvo aquele para quem eles assopram. Veja que Deus está sempre a proteger os que são necessitados. Às vezes, quando você lê na Bíblia dizendo, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, porque eles herdarão o reino de Deus. E alguém diz, será que sendo rico não vai herdar as bênçãos divinas? Essa pobreza de que fala aí não é questão de financeira, não é questão financeira ou econômica. É uma pobreza diferente. Sabe qual é? É quando você se sente necessitado. Às vezes eu encontro pessoas muito ricas e que elas me falam que precisam de uma mudança na vida, precisam de Deus. Aí a riqueza não sobrepõe a sua real necessidade. Ele tem a humildade necessária para dizer, apesar de tudo que eu tenho necessidade de Deus na minha vida. Isso é maravilhoso, isso é glorioso. Então nós precisamos de sempre ter no coração essa disposição de mostrar nossa carência de Deus, nossa necessidade de Deus, nossa dificuldade na vida sem Deus. Isso é ter a humildade para dizer, eu preciso, eu necessito. E pobre não é aquele só que é desprovido de recursos financeiros, mas é aquele que é desprovido de alguma coisa que possa lhe trazer a felicidade. E aí nós precisamos de entender que quando nós nos humilhamos suficientemente para reconhecer o valor do próximo, o valor de Deus na nossa vida, aí nós somos um pobre necessitado que precisamos da graça, do poder, da virtude que vem dos céus. E quando isso vem, nós nos tornamos cheios da graça, ricos pela graça e vivemos uma vida muito melhor, muito mais feliz e muito mais abençoada. Vamos para mais um versículo. Leio com você agora o versículo 6. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Veja a riqueza deste versículo. Ele vem justamente trazer ao nosso coração uma convicção inarredável. A convicção de que a palavra de Deus é uma palavra provada, é uma palavra testada, é uma palavra conferida, é uma palavra que tem a sua exatidão justamente porque passou por todos os testes que foram necessários. No passado usava-se um teste passando alguma coisa por uma forma chamada quênio, e aí se aquilo passasse ali, servia. Seria como medir, por exemplo, a potencialidade de uma peça. Aí passa ali num instrumento de medição, de aferição, para que possa dizer, não, essa aqui está aprovada. A Bíblia foi toda passada por testes importantes. Estudiosos, avaliadores, pessoas que realmente queriam ser instrumento nas mãos de Deus, foram conferindo. Tanto é que existem Bíblias por aí que tem alguns livros que não foram testados, que não foram comprovadamente aprovados, não passaram por um quênio de uma análise mais profunda para que pudesse ter um atestado para dizer, isso aqui é verídico, isso aqui realmente é inspirado por Deus. Então nós precisamos de entender que a Bíblia é um livro de 66, é uma biblioteca de livros, contém 66 livros, sendo 39 no Antigo Testamento, 27 no Novo Testamento, e as Bíblias que têm outros livros, além desses que tem nessa Bíblia, que eu falo de 66 livros, são livros chamados apócrifos, são livros que carecem de uma sustentação capaz de afirmar que eles são verdadeiros. Às vezes são livros até bons, que têm coisas até boas, mas não são suficientes. Nós lemos muitos livros nessa vida, livros de grandes escritores, de grandes autores, livros que nos edificam, que nos fortalecem, que nos alegram, que nos orientam, mas não são livros capazes de atender aquilo que é o mais profundo da alma, que é a nossa necessidade espiritual. Vamos para o penúltimo versículo, que diz assim, tu guardarás, Senhor, desta geração nos livrará para sempre. Tu nos guardarás, Senhor. A Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que servem a Deus e temem a ele de coração.
A Bíblia diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então nós temos um Deus que nos guarda. E é importante entender isso, porque vivemos à mercê de todo tipo de ataque a cada ponto. Mas nós temos um escudo verdadeiro, nossa fé em Deus, porque esse Deus nos guarda e protege. Último versículo, leia comigo, versículo 8. Diz assim: os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. Olha, neste mundo nós temos as pessoas que têm compromissos com Deus, eu digo que essas pessoas são justas. E aquelas pessoas que não têm compromisso com Deus, essas pessoas são ímpias. Você está de que lado? Do lado ímpio ou do lado do justo? O ímpio perecerá e o justo, diz a Bíblia, florescerá como palmeira. Olha que maravilha. Então procura a vencer este hiato que há entre o ímpio e o justo, passando a ser uma pessoa justa. Você é considerado aí, você mesmo sabe que você tem uma vida ímpia, por causa das práticas, por causa das situações, por causa das circunstâncias, por causa de outras coisas. Você afasta de Deus, aí você leva uma vida ímpia. E você tem um caminho para chegar à vida justa. Que caminho é esse? Chama-se Jesus Cristo. Quando eu abro o meu coração e começo a servir a Cristo, eu entro num caminho que vai cada dia trabalhando para que toda a carga do mal que existe em mim vai sendo jogada por terra. Eu vou me esvaziando dessas coisas de ódio, de maldade e outras mais, e aí eu vou me limpando, me lavando, me purificando, até tornar-se muito melhor. Então é importante que nós tenhamos o coração aberto para servir a Deus de coração e tê-lo sempre nos orientando, nos dirigindo para vivermos uma vida mais feliz, mais abençoada e mais vitoriosa. Faça a campanha do Salmo 12 nesta semana e deixe Deus fazer uma grande obra na sua vida. Oremos com fé. Senhor, diante de Ti eu quero apresentar neste instante todas estas pessoas e pedir, Senhor, que as Tuas mãos sobre elas estejam estendidas, que o Senhor possa alcançá-las com poder e graça, para curar o que está enfermo, alegrar o que está triste, fortalecer o que está fraco, limpar o que está sujo e fazer com que os Teus filhos, Pai, sejam mudados, transformados para viverem uma vida nova, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Pai, em nome de Jesus, eu declaro felicidade, eu declaro alegria, eu declaro prosperidade, eu declaro bênçãos e vitórias na vida de todos. Onde essas pessoas estão agora, Senhor, alcança-as com Teu poder e opera maravilhosamente em suas vidas. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecê-los pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. E diga comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.